Olá, minha gente. Estamos aqui hoje na companhia do Beto Almeida também. Beto, puxa uma cadeira. Vamos conversar com os companheiros de todo o Paraná. A Glaze fez um programa bonito, continuou questionando as mentiras do Beto Richa, mostrando que é tudo uma ilusão. Já o programa do Beto foi lindo. Ele estava maquiado, parecia um Tony Curtis. Cabelo arrumadíssimo, roupa porreta, no meio de um laranjal. Esse negócio de laranjal, o Beto Richa me parece bem apropriado. E ele dizia que lançou um programa, o programa, onde é que está aqui o programa? O programa da merenda escolar. O programa da merenda escolar é um programa que eu iniciei por determinação do governo federal. Lei, estou procurando aqui o número da lei. A gente procura, desaparece, né? 11.000... Será que sumiu o programa do Beto Richa aqui? É a Lei 11.947, um programa do governo federal. Eu iniciei. É uma determinação legal que a partir de 2010 toda a merenda escolar deve ter 30% da sua quantidade da agricultura familiar rural. Então é mais uma enrolação. É uma laranjice do Beto no meio do laranjal, bota gente para cá, bota gente para lá, mas nada mais é que um programa do governo federal, que foi meu, que eu cumpri, e ele continuou. Se ele quer algum elogio, é por ter continuado, pelo menos esse. Porque o programa das clínicas da mulher e da criança, ele detonou, não existe mais. Agora, o frisson da política do Paraná é o embate entre o Álvaro Dias e o Gomide, candidato do PSDB e candidato do PT ao Senado da República. O Álvaro veio com tudo. Um cachorrinho lindo, francês, da raça Bichon Frisé. E hoje de manhã no Twitter ele estava tomando café da manhã, Beto, com o cachorrinho sentado num banquinho, com as duas patinhas comendo num prato, e o Álvaro, mas não dividiu ainda o prato com o Bichon Frisé. Acaba dividindo, tal é a solidariedade do Álvaro Dias aos bichinhos. Já o Gomide atacou pesado. Ele é o Lacoste, né? Aquele jacarezinho da Lacoste sempre nas suas roupinhas. Mas desta vez me disse o Ismael Moraes que ele apareceu rebentando tudo. Ele aparece numa foto colocada no blog do Ismael Moraes com uma oncinha. Então é o Gomide atacando de onça contra o Bichon Frisé do Álvaro Dias. Como vocês veem, o nível de politização desse embate é absoluto. O Álvaro dá um passeio de helicóptero com fotografias lindíssimas, viu, Álvaro? Parabéns pelas fotografias da Catarata do Iguaçu. Desce o cacete na Unila, fala em superfaturamento, sem mostrar bem se existe ou não. Talvez até exista, né? Mas ficou vazio, ficou no ar. Mas o embate real é entre o Bichon Frisé, cãozinho maravilhoso, e a oncinha do Gomide. Provavelmente o Gomide pegou o Gustavo Frutti pela mãozinha, foram lá no Jardim Zoológico, pegaram um filhote de jaguatiri, como você não via a fotografia, só ouvi falar nela, e tirou a fotografia. Então esse é o embate ideológico do Paraná. O amigo do Bichon Frisé contra o protetor da oncinha. Minha gente, é dose para elefante. Os programas, como sempre, foram vazios, e eu insisto, o programa da merenda escolar é um programa do governo federal, que eu implementei. Você está com o número do programa aí, Meg? Diga. A Catalinha mandou. Lei Federal 11.947. É Lei Federal 11.947. A partir de 2010, 30% da merenda escolar para criança. Ele devia ter agradecido a tia Dilma e ao tio Lula, né? E dessa vez não devia ter feito nenhuma malcriação para a menina Glaze. Mas vamos lá. O que dizem os nossos net
telespectadores, Beto. Vale observar que a Unila já está formando a primeira turma. Ela não é uma obra parada. Não, existe, a obra física está parada. Sim, mas a universidade a Unila já existe, já funciona. A obra física está parada. A primeira turma de medicina vai se formar. Ele filmou a Unila, está andando devagar. Marcos Pires, Curitiba. Requião, gostaria de saber o que aconteceu com a Secretaria da Copa, o que ela está fazendo, mesmo depois da Copa encerrada, e aqueles 100 cargos, ela continua existindo aqui. Será? Vamos dar uma verificada nisso. Meu pessoal do jurídico, vamos dar uma olhada nos 100 cargos criados para a Copa, como é que funciona essa tal Secretaria da Copa no governo do Paraná. Como é o nome dele? Esse é o Marcos Pires. Da onde que ele é? Marcos Pires, Curitiba. Curitiba. Marcos, vamos verificar isso. Hoje é segunda, né? Na quarta-feira, talvez a gente possa conversar sobre isso se conseguirmos um resultado. O João Edson de Andrade, São José dos Pinhais, gostaria de saber mais sobre sua proposta de substituição tributária das bebidas e alimentos. Veja, não tem de bebida, eu até não contesto, viu? Bebida não me preocupa muito, mas meter substituição tributária em alimento e nas coisas que as pequenas empresas vendem, eu acabo com isso no primeiro ou no segundo dia de governo por decreto. Eu criei a microempresa, zerei o imposto da microempresa, o imposto da pequena empresa no Paraná era 2%. O governo federal copiou o nosso projeto e fez o Simples, que não era tão generoso e eficiente quanto o nosso. Depois eu criei o salário mínimo regional para privilegiar também os trabalhadores, não só os pequenos empresários, mas meter substituição tributária em alimento, em tomate, em molho de tomate, isso é uma vergonha. Eu acabo com isso para viabilizar o pequeno comércio, como já fiz anteriormente no governo. Pode contar com isso. Agora, bebida não, hein? Cá entre nós não tem importância que cobrem o imposto antecipado na bebida. Rodrigo Messias Neves, Curitiba. Boa noite, Requião. Quais suas propostas de infraestrutura para o litoral paranaense? Bom, nós temos já o engordamento da praia. E falando de infraestrutura, nós já queremos a universidade do litoral, escolas, colégios, e nós precisamos também de um trabalho forte do IAPAR e da Emater para as pessoas que moram no litoral. Você sabe que desde a última enxurrada até agora, as pontes não foram ainda completadas, reformadas, o tráfego da população que mora do litoral está atrapalhado porque não pode atravessar rios que dificultam a passagem por falta de uma ponte. A atenção do litoral é fundamental, mas para mim a coisa mais importante que eu fiz no litoral foi a universidade. E é uma universidade voltada para a população do litoral. 80% é de alunos que moram e nasceram no litoral do Paraná. E o nosso Valdo, que é o diretor lá, toca aquilo excepcionalmente bem. Fernando Lopes Siqueira, de Bati, quer saber sobre quais seriam as obras para melhorar a situação do emprego na microrregião lá de Bati. Nós temos que voltar àquele projeto nosso de dar incentivos fiscais, diminuição de imposto para quem se instala fora dos grandes centros. Isso é o fundamental. Depois o imposto zero para os pequenos empreendimentos também é muito importante. As escolas técnicas são importantes também. E essa proposta de incentivo que foi desmontada tem que ser retomada. O Helmut Unger, de Guarapuava, ele pergunta sobre a questão da Emater e o concurso que foi realizado. Eu não sei do concurso, mas sei que a Emater precisa recuperar os seus quadros, repor tanto a Emater quanto o IAPAR, e essas duas empresas são fundamentais num estado de base agrícola como ainda é o nosso Paraná. Eu apostei pesado nisso e vou jogar de novo da mesma forma. Já a Maria Helena Assunção, de Irati, ela está dizendo aqui que trabalhamos na escola e que foi o senhor quem iniciou o projeto Merenda Escolar, que lembramos perfeitamente da chegada dos freezers nas escolas no final do seu governo. É claro, é a alimentação natural da merenda, conforme essa lei que nós citamos agora há pouco, fui eu que iniciei,
Mas eu não fiquei maquiado, vestido, feito um Tony Curtis do cinema americano, aparecendo no meio da Laranjal. Laranjice do Beto Lixo. O programa é federal, fui eu que instalei o programa, comecei e ele deu continuidade, pelo menos deu continuidade a alguma coisa. E funciona na maioria dos estados brasileiros. O programa funciona em todos os estados brasileiros. Não foi programa federal. E essa informação não foi dada. Beto, é do tio Lula o teu programa. Você não vai contar para o pessoal a conversa que você teve hoje na Associação Comercial? Foi muito boa. Estive lá batendo um papo com a Associação Comercial do Paraná, que fica aqui em Curitiba. Eles queriam saber da substituição tributária, da ferrada que estão levando no preço da energia. Beto, isso te derrotou. Não adianta ficar simulando o programa colorido, aparecer maquiado, bonitinho, com roupa chique. A energia elétrica está pegando no bolso dos paranaenses, está atrapalhando as indústrias, está atrapalhando as famílias. Você se ferrou quando jogou a favor dos negocistas da Copel e contra o povo do Paraná. Não tenho a menor dúvida disso. E não adianta ficar dizendo que a culpa é da Dilma, porque não é. Eu assumo o governo e acabo com essa folia e baixo a tarifa de energia elétrica. Já fiz uma vez. Nós tínhamos a tarifa mais baixa do Brasil. Hoje tem 23 estados com tarifa mais baixa que a nossa. São 27 no Brasil. Isso para que alguns negocistas ligados ao governo ganhem dinheiro. Não adianta ir no maquiador, nem pentear o cabelo, não adianta passear no Laranjal. O Paraná sabe que está ferrado em favor dos tubarões. Não era assim que se dizia antigamente? Os tubarões. Os que tomavam conta da República e dos governos. Eu vi que houve muito interesse dos empresários do comércio também na questão do salário mínimo regional, né, que os beneficia. O salário mínimo regional reativa o círculo virtuoso da economia. Sem salário decente, ninguém compra na loja de ninguém. Para a economia, os Estados Unidos quebrou porque fez um congelamento brutal de salário durante anos. É o salário do povo que movimenta a roda da economia. E foi uma das grandes coisas que nós fizemos. Aumentamos o valor do salário mínimo regional e exoneramos de tributação as microempresas e baixamos radicalmente o imposto das pequenas. É uma jogada inteligente que levantou o nosso Paraná. Não podemos reverter isso, não. Aquela preocupação também dos empresários do comércio em relação à redefinição do mar territorial, não toca a que o Paraná também tem acesso o Paraná foi tungado. Eu e o Jonel Sede brigamos, nós tínhamos tudo certo e de repente isso tudo se reverteu. O problema é o seguinte: a soberania do município e do estado vai até o quebra-mar, daí para frente tem que ser da União. O importante não é a gente querer o royalty do mar, o importante é uma reforma tributária no Brasil que acabe com esse monopólio absoluto da União sobre os recursos e que os estados e os municípios voltem a ter recurso orçamentário. Então não adianta querer dar uma beliscada aqui, outra beliscada ali. Mas nessa briga eu estou com o Jonel, vocês não tenham dúvida disso. Enquanto não se resolve isso, nós estamos brigando pelo Paraná. Tem aqui uma pergunta de Virgulino Bogos, Curitiba. Ele diz que quer enviar um projeto para dar apoio às famílias de pessoas vítimas de violência e que não existe isso. Os direitos humanos, diz ele, são apenas para os presos. Quem trabalha e paga impostos fica desamparado. Quero ver o projeto. Qual é o nome dele? Virgulino Bogos. Qual é o endereço do meu escritório no Senado, lá na Rua Carlos Pioli? Qual é o número? 670. Rua Carlos Pioli, 870, na frente da peixaria. Como é o nome da peixaria? Paraíso. Peixaria Paraíso. Entrega lá e eu tomarei conhecimento. Tenho curiosidade e vontade de conhecer o seu projeto. Obrigado, Virgulino. Quero saber qual é o seu projeto para Piraquara, lugar muito pobre, que tem a joia do século, que é a água. Nós temos que manter os mananciais de Curitiba e viabilizar uma industrialização limpa de Piraquara. E investir pesadamente em escolas, em segurança, investir em infraestrutura de qualidade. Piraquara, como você mesmo diz, é a joia, porque é a área da preservação da água do Paraná. Já fizemos o ICMS ecológico lá atrás, ela recebe mais ICMS que os outros municípios, mas sem a menor sombra de dúvida precisa de um cuidado especial e vamos ter esse cuidado com Piraquara.
Carlos Silva, de Paranavaí, diz o seguinte: governador, tenho ouvido de alguns companheiros da Sanepar, que não têm muita visão, segundo ele, que temem que quando o senhor congelar a tarifa, a sua participação nos resultados pode diminuir o emprego, que com a gestão que o senhor fará, diminuindo a parte dos sócios privados e acabar com essa sem vergonhice, Mas que pergunta, pode parar, que pergunta mais sem vergonha. O sujeito quer que eu levante o preço da água da família pobre do Paraná para ele melhorar um pouco o salário na participação dos lucros. Olha, vá ser egoísta lá longe. Nós vamos manter o seu salário, porque nós vamos diminuir a participação nos lucros das empresas privadas que são sócias, que teve a participação levantada em 100%. Mas agora você achar que você está na Sanepar para ferrar a população, cobrar do miserável, do pobre, para melhorar a tua participação nos lucros, deixa de brincadeira, rapaz. Nós vamos cuidar do teu salário, mas acima de tudo do povo do Paraná. E vamos cortar o exagero da participação nos lucros da empresa dos sócios privados. É por aí. Vamos moralizar esse jogo. Agora, esta é a conversa dos privatistas. Então, cuidado com o Requião, ele vai diminuir o salário de vocês. Vou acabar com os cargos em comissão da Sanepar, esse bando de vagabundo pendurado na empresa. 750 comissionados, antigamente era 350. Diz que tem até consultor estratégico ganhando o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Esta gente vai dançar, não tenha dúvida. Agora, salário de trabalhador vai ser mantido por mim. Mas a tua pergunta e a forma com que ela foi formulada é uma vergonha. Vamos lá. O Anderson Marques, de Curitiba, ele faz uma série de perguntas, mas a primeira delas é: por que o país e, consequentemente, o estado do Paraná sofrem com a falta de diferentes modais de transporte? Por falta de investimento. O Brasil hoje está voltado inteiro para pagar a famosa dívida pública. Por isso a concentração do recurso na União, e mesmo com essa concentração brutal, a União não tem dinheiro para investir. Nós temos que mudar o modelo econômico. Essa dívida, que antigamente era externa e migrou para interna, porque quando desabou a economia americana, os juros em dólar eram muito pequenos. Então eles investiram aqui porque a taxa Selic de referência era sempre muito alta. Essa dívida tem que ser desinflada. Ela inflou com prazo curto e juro alto. Nós desinflamos com prazo longo e com prazo longo e juro baixo. Assim, eu vou tirar o paletó, eu estou fervendo aqui. O Anderson ainda diz o seguinte: quais são suas propostas para diminuir a desigualdade das diferentes regiões do estado do Paraná? Sabe-se que o litoral, tão perto da capital, tem um dos piores índices de desenvolvimento humano do Paraná. O litoral tem, Colombo aqui do lado de Curitiba, Almirante Tamandaré. É por isso que nós temos que ter um governo equilibrado, estabelecendo prioridades de gestão. Nós temos que dar incentivo para empresas que se instalem sem poluir nos lugares mais pobres, com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, mais baixo. Nós fizemos isso no nosso governo, mas hoje você vê, só penso em favorecer os tubarões, aumentar a tarifa para aumentar o lucro dos sócios da Copel, da Sanepar, aumentam a participação dele nos lucros e liquidam o investimento. Nós temos que corrigir isso. Para isso que eu sou candidato a governador. Se não fosse para mudar isso, se a coisa estivesse muito bem, eu continuava. Lá no Senado eu estou fazendo um bom trabalho. Mas eu vim para a luta, primeiro para discutir isso com vocês, mostrar que está tudo errado, que tem uma ganância comandando o Estado, que financiadores de campanha estão mandando na política do governo. Não só financiadores de campanha, até o PCC está mandando. Invade penitenciária, põe fogo e diz para o governador o que ele tem que fazer. E ele, feito um coelhinho lá no Laranjal, onde ele filmou, vai cedendo às pressões e os bandidos mandam no sistema penitenciário do Paraná. Que vergonha enorme nós estamos passando. Qual é a diferença entre candidato e voluntário que você falou na associação? O candidato é um sujeito que tem um desejo danado de se promover, de ser governador.
Eu sou voluntário a ser governador do Paraná, acumulando a experiência de 3 governos, o que eu aprendi na vida, a seriedade, a equipe experiente e competente que nós temos. Nós estamos dispostos a, com apoio do povo, colocar o nosso estado em ordem. E temos muita vontade de fazer isso. Mas não do ponto de vista pessoal, não é uma veleidade mais, Beto. Eu fui governador 3 vezes. Eu estou vendo a bagunça que deixaram o estado. E quando eu assisto esse programa milionário de televisão do Beto, que tem um horário enorme, ele comprou 17 partidos, 16, né? Porque o dele veio de graça. O dele ele tomou do Álvaro Dias, deu um peteleco no Álvaro Dias e tomou conta do PSDB. Eu fico revoltado. É ilusão em cima de ilusão, mentira em cima de mentira. Fecha os hospitais que nós construímos e diz que com 4 ou 5 helicópteros está resolvido o problema da saúde. Nós temos 11 milhões de habitantes no estado do Paraná. Nós precisamos acabar com essa farsa e pôr um governo que trabalhe pelo povo. Por isso eu digo a você, eu não sou um candidato por vaidade pessoal, eu sou um voluntário que está se propondo a, com apoio do povo, consertar esse estado. Maria Costa de Colombo, quero saber se propaganda eleitoral é crime e, se for, cadê o PROCON? Não sei, propaganda eleitoral é crime aonde? Não é? Propaganda eleitoral enganosa, enganosa. Mas daí o TRE não dá muita bola. O TRE tem sido flagrantemente favorável à candidatura do Beto Richa. E está nos ferrando. Em situações análogas, eles ferram a nossa campanha e liberam a do Beto. Uma parada pesada nós estamos vivendo. Coronel Luiz Eduardo Hunziker, de Colombo. Aqui em Colombo, na Praça do Centro, em frente à igreja, a Polícia Militar, na semana passada, instalou um módulo móvel. Os comerciantes ficaram contentes, deram entrevista, mas no dia seguinte o módulo foi retirado. Os amigos comentaram comigo e estavam indignados com a figuração, segundo ele. Comente isso. Olha a opinião do Ezequiel. Se o módulo era um móvel, ele ficou lá um dia e se moveu no dia seguinte. Tudo é assim nesse governo, tudo é uma farsa, coronel. Coronel, continência, gostei da denúncia, mas tudo é assim. O penteado é artificial, a maquiagem é artificial, a roupa é roupa chique, esse pessoal levanta tarde e não gosta de trabalhar. E nós temos que dar um jeito nisso, coronel. Suas ordens. Aspe Off de Cavalaria, Roberto Requião. De Ponta Grossa vem a pergunta de Celalco Yorobi Júnior. Gostaria que o senhor comentasse o decreto do atual governador que proíbe qualquer manifestação política dos servidores, inclusive proibindo o uso de adesivo em seus carros. Olha aqui, olha. Olha o que o Ezequias Cocoricó acha. Mas daí ele põe na televisão os funcionários do Estado, piloto de helicóptero, o pessoal que dirige aquela farsa do atendimento aéreo, e grava e põe na televisão. Mas não sei, parece que o Tribunal Eleitoral não se incomodou muito com isso. É uma farsa. É tudo uma farsa. Como é que pode proibir alguém de ter uma opinião? De fazer campanha dentro de repartição pública, eu até acho. Mas dar opinião, que é trancar a boca do funcionalismo, do professor, o Beto é doido. Não vai conseguir nunca isso, né? Melk de Bituruna. Requião, estamos acompanhando aqui toda segunda, quarta e sexta o seu programa na esperança em você. Quebrou o Beto Richa quebrou o Paraná. Volta, Requião. Obrigado, é o que nós estamos pretendendo, para trabalhar, né? Não é para levantar tarde e ficar gastando tempo com maquiagem e roupa chique. Nós temos que pôr o nosso estado em ordem, vamos precisar do apoio da população, da garra e do apoio de todos vocês. O Vinícius volta ao tema da substituição tributária, ele é de Curitiba e ele pergunta o seguinte: o senhor poderia consultar o SEBRAE, que foi desprezado pelo atual governo, para verificar qual a posição do SEBRAE, um grande parceiro no seu mandato anterior, em vários programas, inclusive de capacitação de gestores municipais que cuida das pequenas e médio e microempresas. Não preciso nem consultar, né? O pessoal deve estar indignado. Nós jogamos juntos e foi desse projeto que nós montamos aqui que saiu o Simples do governo federal. E o nosso ainda era melhor. Vai ser melhor ainda. Quem fez, fará. Aliás, você quer ver uma coisa? Eu lá na associação comercial, um publicitário me procura e me dá
esse pôster que ele compôs no computador como sugestão para a campanha. Farpinha, vê se você consegue dar um close aqui. Aí, perfeito. É uma sugestão. Ele bota essa tua cara gritando aí, Requião, porque é isso que o povo precisa, de firmeza, de autoridade a favor do povo. Eu vou mandar para o pessoal da propaganda amanhã. Vamos ver se eles topam imprimir. Leandro Francisco de Paulo, de Curitiba. Os professores PSS querem concursos públicos justos o mais rápido possível. Chega de Kinder Ovo. O Kinder Ovo. Pois é, eu vou fazer concurso para os PSS, sim. Eles vão ter uma pontuação diferenciada em função do tempo que eles ficaram nas escolas. Acabar com essa história de terceirização do magistério não dá garantia, não dá segurança para um professor. Ele não sabe se amanhã vai para a rua, ele não pode se aperfeiçoar porque ele não tem segurança que vai ser mantido no cargo. Isso esculhamba a educação. Foi por isso, Beto, que do primeiro lugar no IDEB, no Índice de Avaliação do Ensino do Brasil, que o Paraná estava, caiu para o 8º lugar. Daí o Beto diz, não, o Brasil todo está caindo. Beto, não é bem assim. Muitos estados brasileiros caíram, mas caíram menos que o Paraná, porque você estava em primeiro quando eu deixei o estado em primeiro lugar, você caiu para 8º, você esculhambou a educação do Paraná, desestimulou os professores. E um dos motivos é esse, por exemplo, não faz concurso, o sujeito é um professor que não sabe se vai ser mantido ou demitido amanhã, ele tem que cuidar da vida dele, da formação profissional. É uma falta absoluta de consideração com as pessoas e com o ensino público. Aliás, ele até complementa. Eu fiz concurso para 55 mil professores. E concurso todo feito com universidades públicas ou o próprio Estado. Nada de terceirização milionária com esquemas maracuteiros. Ele até complementa aqui, lembrando que os professores com mestrado, que é o caso dele, ele quer saber se terão algum benefício caso passem nesses concursos novos. Temos que ver qual é o mestrado. De repente o cara tem um mestrado de educação física e quer ensinar física ou línguas neolatinas. Daí não vale, né? Não, claro que tudo tem que ser considerado. Nós queremos a melhoria da qualidade de ensino no Paraná. Aqui uma pergunta sobre conjuntura nacional do Luiz Carlos de Toledo, Paraná. Senador, numa eventual reeleição da tia Dilma, acredita o senhor que ela conseguirá livrar-se dos aloprados infiltrados do seu governo? Como é que é o nome dele? É Luiz Carlos de Toledo. Toledo não é Luiz Carlos Rousseff? Aliás, a Dilma é Rousseff, né? Com V, foi uma falseta no orador. No cartório? No cartório, é. Dilma Vana Rousseff. Olha, a tia Dilma precisava se livrar dessa gente mesmo, do tal presidencialismo de coalizão, dessa picaretagem toda, porque ela tem uma formação ideológica e econômica boa. Mas esse tipo de governo não dá certo. É Petrobras, mensalão e tudo mais. Mas sem essa gente é a melhor opção para o Brasil. Eu vou votar na tia Dilma. Mas eu vou votar preocupado com essas companhias, com esse escândalo, com essa banalização da corrupção. Parece que pode roubar. Você vê agora esse ladrão da Petrobras, não vai devolver 23 milhões e daí está isento de tudo com uma delação para ele. Roubou 36, vai devolver 23, que troço bacana, né? É desmoralização total da justiça brasileira, do país e de tudo mais. Ladrão tem que ir para a cadeia, mas a tia Dilma é uma mulher correta e é, a meu ver, preparada para governar o Brasil, pelo tempo, pela experiência, pela formação, mas com esse time realmente fica complicado. Mas eu estou com ela, esperando que a gente se livre disso tudo. Alberto Júnior Capeleto, de Curitiba. O Paraná está pagando muito pedágio. O senhor vai terminar os caminhos da liberdade para o bem do Paraná? Era aquele nosso programa de alternativa. Mas vocês viram que eu denunciei ontem ou antes aqui na televisão os acordos secretos que a justiça anda anulando do Beto Richa, do Pepe Richa, que é o secretário da área, lá aquela rodovia de Irati, acho que é 151, se não me engano, né? Se não for esse o número, me desculpem. Era uma rodovia de 107 milhões, eles trocaram por um desvio aqui em Campo Largo de 59 milhões. E a juíza disse que se inicie imediatamente a rodovia de Irati, porque o acordo feito é ilegal, não teve anuência da União e prejudica o acordo, o Estado e o povo.
Este é o governo do Beto Richa, que recebeu 3 milhões de reais dos donos do pedágio. É uma vergonha. Marcelo Paissandu. Senador Requião, primeiro agradecer pela duplicação que o senhor fez aqui dos dois trechos entre Paissandu e Maringá. Senador, por que será que o Beto distribui jornais criticando o senhor? Ele não disse que está em primeiro lugar nas pesquisas? Por que esse desespero? Boa noite, senador. Aqui na nossa casa todo mundo é 15. Só dizem besteira, né? Eles sabem que eu sou um sujeito sério, honesto, fui governador 3 vezes. Sobre mim não paira nem sequer uma acusação, que ninguém tem coragem de fazer isso. Agora eu tenho inimigos, aquele pessoal da Gazeta do Povo. Eles mamavam na teta do Estado o leite gordo da verba publicitária. Eu cortei, ficaram horrorizados, que eu não serve para eles. Mas com o dinheiro que eles não ganharam, e no conjunto das empresas de comunicação, o governo que me antecedeu gastou, com números corrigidos, 2,5 bilhões de reais. Eu construí os 44 hospitais, as bibliotecas, as clínicas da mulher e da criança, fiz manutenção de estradas, coloquei televisores na sala de aula, laboratório de informática. Nós usamos o dinheiro para o povo e não para engordar dono de meio de comunicação que chantageia o governo. Tem que ser assim. E vai ser assim de novo. Conosco no governo vai ser assim, não há dúvida alguma. Não tem essa moleza de ceder a chantagista, não. O Beto cedendo ao PCC, que faz uma bagunça numa penitenciária e manda no governo e no governador. Beto Richa. O Beto Richa, não é o Beto Almeida. Que coisa terrível, Beto. Mas vamos lá. Bom, uma coisa que você falou lá na conversa hoje com os empresários do comércio, que é interessante, que é a posição de vitimização que o governador estaria assumindo em relação ao governo federal. Ele se julga boicotado, mas na propaganda de hoje ele assumiu o programa. A propaganda de hoje, o programa da merenda escolar do governo federal, as casas que é o governo, é o projeto da tia Dilma, Minha Casa Minha Vida. Aliás, a gente dizia, quando não gostava muito do preço, é Minha Casa Minha Dívida. Mas funcionou o programa, Beto. Agora o Beto Richa dizer que o programa é dele é de morrer de rir, né? É uma hipocrisia. E sempre bem maquiado, né? Eu quero contratar aquela maquiadora para atender a minha mulher aqui, não a mim. Participei de uma reunião que o senhor disse que iria acabar com a substituição tributária na importação de vinhos. É isso mesmo? Esse é o Stanislau de Curitiba. Nós zeramos todos os impostos para a produção de vinho no Paraná. Um estímulo enorme. Agora, esta substituição tributária está quebrando todo mundo. E no caso específico do vinho, eu gosto de uma concorrência internacional, para que a nossa indústria se desenvolva com financiamento barato, com todas as vantagens, mas com uma comparação de qualidade, para não criar um mercado cativo que qualquer porcaria pode ser vendida. Então, neste caso, a minha tendência é esta que ele diz na pergunta. Como é o nome da... Stanislau. Stanislau. É mais ou menos isso, pelo menos por um período interessante de tempo. Favorecimento total para a produção local e nacional, mas essa competição é saudável no momento. Marco Pires, Curitiba. Qual o maior erro do governo Richa? Segurança ou todas as outras áreas? Falta de gestão. O erro do governo Richa é a falta de trabalho, falta de interesse pelo Estado, vinculação com os financiadores de campanha, falta de interação com os mais pobres, com os trabalhadores. É uma bagunça, é um governo de uma playboyada. Triste o governo Richa. Teve uma pergunta muito interessante. Encerrou por hoje? Lá na associação. Estamos com um problema de impressão. O que há? Teve uma pergunta lá na associação comercial tocando o tema do transporte ferroviário. Né? O transporte ferroviário é uma bagunça. Nós precisamos criar um modelo que funcione. O modelo federal tem alguns erros. Não está funcionando também. A proposta da Dilma não tem encontrado parceiros. Ela ofereceu muitas vantagens, mas o pessoal tem medo de entrar porque acredita que as vantagens não são legais. Acaba entrando alguém na justiça, o Ministério Público se levanta e derruba tudo. Então, não está redonda. Quando a esmola é muito, o santo desconfia. Leandro, de Paula Freitas. Governador,
A cartada do Beto será mascarar o valor da luz enviando as tarifas com quilowatts reduzidos para mascarar o preço. Fique atento. Não tem cartada. Ele levantou mesmo que eles querem é dinheiro, eles não têm escrúpulo. O Mufato, o mercado Mufato aumentou 500 mil reais esse mês a conta de luz. O Mufato aumentou? Não, que vai pagar mais é o consumidor que compra nos mercados. Porque não é do Mufato, é de todos os mercados. Claro, claro. Vamos lá. Quantos tem para responder aí? Não, aqui já terminou. Terminou? Não sei se não tem mais. Tem bastante, né? Denúncia. Tem mais uma aqui. Senador, sou servidor público estadual com mais de 30 anos de trabalho. No próximo mês haveria promoção e os servidores devem apresentar certificado de cursos. Porém, recebi hoje a informação do RH, do órgão que trabalho, de que as promoções só sairão no ano se. Esse ano não se, é isso, eles quebraram, se o Beto ganhar. Quebraram o estado do Paraná. Eles não têm dinheiro. Para ter promoção tem que limpar os cargos em comissão, os salários absurdos, acabar com o superfaturamento de obra. Nós temos que acertar a contabilidade do estado. Esse pessoal não tem margem de manobra mais. Quantos minutos nós temos já? 35. 35. Nós tivemos um probleminha com a impressora, faltou tinta. Já está pronto? Então vamos lá. Isso deu uma certa descontinuidade. Minha gente, como é que está chegando a imagem da nossa conversa aqui? Alberto Júnior Capeleto. Alberto Júnior Capeleto, Curitiba. Que prazer ver novamente o Beto Almeida. É um grande reforço, vamos ganhar a eleição. Beto, coisa estranha, hein? Eu não conheço. Paixão do Capeleto por você. Aquele abraço. É o pessoal que gostava do Brasil Nação, porque é uma maneira diferente de fazer televisão. Nós estamos com esse probleminha de impressão. Tá chegando mais? O que será que está me mostrando lá? A imagem? Aqui está chegando Roseni Pavão, de Curitiba. Como o senhor vai fazer para a tarifa de luz ser menor se tem muita interferência do governo federal? O senhor vai votar na Dilma ainda assim? Conversa mole, minha pavoazinha. A tarifa subiu por erros administrativos, desvios e despesas desnecessárias do governo estadual. Eu vou eliminar esse aumento de 100% na distribuição dos lucros. Eu vou acabar com essas 16 diretorias que criaram depois que eu peguei com 23, reduzi a 7. Eu vou dar uma saneada na empresa. Eu fiz isso uma vez já. Eu congelei por 7 anos e a minha tarifa era a mais alta, a mais baixa do Brasil. Eu coloco para você aqui o cartaz que me sugeriram. Bota lá um close, Farpinha. Quem fez uma vez, faz de novo. Não tem milagre algum. É jogar a favor do povo com competência e com firmeza. Baixo essa tarifa, sim. Ciro Daniel Marques Marcolini, de Cornélio Procópio. O governo do Beto Richa, que hoje se encontra no poder, teve um acréscimo considerável em sua receita nos últimos 3 anos e meio, algo em torno de 50% de crescimento na arrecadação. E o que vemos é um governo quebrado, devendo para todo mundo. Posso citar vários exemplos aqui no meu município de calotes dados por esse governo. O que esse governo fez com o dinheiro dos impostos paranaenses? O que aconteceu? Só o capiroto sabe, né? Aumentou a dotação do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, a meu ver, desnecessariamente, num momento que colocou em risco a própria existência do Estado do Paraná, do Executivo, não consegue fazer mais nada. Superfaturamento, terceirização de tudo, simula a existência de projetos de saúde com 5 helicópteros para 11 milhões de pessoas. Está vazando com cargos em comissão, com excesso de secretarias, com terceirizações e seguramente com superfaturamento. Nós acabamos com isso, voltamos ao estado a funcionar. Eu já peguei pior, depois do Jaime Lerner. Nós temos equipe experiente e competente para pôr o Paraná em ordem. Qual a sua política tributária para as pequenas e médias empresas? Hugo de Lima Arraias, de Maringá. Não é o Hugo Henrique, que é o nome do cachorro do Álvaro Dias. Hugo de Lima de Arraias, Maringá. Maringá.
É zero de imposto. Zero de imposto. Tem que baixar o imposto, viabilizar. O setor de confecções vai entrar numa crise com essa competição da Ásia brutal. Eu faço um acordo. Eu zero o imposto do setor de confecções desde que não me demitam nenhum funcionário. Troco o imposto por emprego. O que é que você acha? Eu já baixei da outra vez. De 12 eu baixei para 3. Baixo para 0 agora. Desde que nenhum empregado seja demitido. Superlotação de presídios de Fabrício Filipim, jesuítas. Qual será a solução a ser adotada pelo PMDB para resolver a superlotação das penitenciárias? Eu poderia dizer para você que é a solução que nós adotamos. Nós construímos 12. O Beto não construiu nenhuma, mesmo tem uma cela a mais. Mas nós temos que mexer também na legislação penal. Acabar com essa prisão provisória que bota as pessoas indevidamente por um larguíssimo tempo presas. No fim não são nem processadas judicialmente, nem nada, e cumpriram 2, 3, 4 anos. Nós temos que mexer na legislação, mas tem que trabalhar, construir penitenciário e pôr força nessa gestão. Você não pode ter uma penitenciária superlotada, sem sabão, sem papel higiênico, sem que as portas das celas e galerias funcionem, com 10 agentes penitenciários, como era o caso lá de Cascavel. Esta frouxidão não pode permanecer. E está estourando uma após outra. E o Beto disse que é um conluio. Foram 21 rebeliões em penitenciárias e prisões em 12 meses. É uma esculhambação total, não tem governo. Luiz Carlos de Toledo, Paraná, pergunta se o senhor for eleito governador, se pretende manter-se atuante nas redes sociais, tal como está aqui, Twitter, Facebook. Claro, eu hoje sou, se não me engano, o terceiro mais influente no Twitter do Brasil, que é o meu meio, o Twitter. Agora eu descobri esta mágica aqui de conversar com vocês diretamente pela televisão, tendo resposta pela minha página, pelo Twitter, pelo Face. E eu adoro isso, essa interação que me entusiasma, saber o que vocês estão pensando. O Alberto Capelletti. Aliás, eu estou vendo que tem chegado perguntas muito favoráveis, muito generosas. Que tal o pessoal da oposição falar também? Ou será que já acabou a oposição? O Alberto Capelletti, de novo, ele sugere, né? O senhor precisa trazer... Capelletti hoje está um azogue, né? Tá. Precisa trazer a sua vice Rosana para a TV 15. Ela é uma mulher porreta. É mesmo, e já esteve comigo aqui. Mas nós dividimos, ela está trabalhando de um lado, eu estou trabalhando do outro. Vamos ver se na quarta-feira nós trazemos a Rosana. Ônibus de Vila Velha, Pedro Cruz, Curitiba. Senador, o que o senhor tem a comentar sobre os ônibus do Parque Estadual de Vila Velha, que há pouco tempo atrás estavam sem combustíveis, impossibilitando a visita dos turistas? Não, se nem carro da polícia tem combustível, você não ia esperar que tivesse de Vila Velha. Não tem governo. Não tem governo, nós estamos sem gestão. Não é possível que falte combustível, não tem comando, tá uma troca o Estado. Essa molecada não sabe o que está fazendo. O senhor não acha, diz o Natalício de Cascavel, o senhor não acha que os detentos deveriam trabalhar para pagar o que comem, pelo menos, ao invés da população pagar para eles? Uma solução é aquela pena alternativa, botam uma tornozeleira eletrônica que tem GPS, que diz onde ele está a cada momento, e bota em serviço social. Em vez de a gente estar gastando dinheiro, ele está trabalhando e pagando o custo da sua pena. Mas no Brasil se faz pouco isso, né? Eu estou propondo uma legislação que muda um pouco essa coisa, facilita o trabalho externo e diminui as prisões provisórias. 43% dos presos brasileiros são presos provisórios. E os juízes decretam essa prisão sem justificar o motivo, que já é uma inconstitucionalidade. Não pode haver um despacho administrativo de esfera alguma sem justificação. Eu estou propondo que o tempo de prisão provisória seja reduzido, ou é condenado, processado ou não, e que seja proporcional ao crime que se atribui ao indivíduo. E propondo também penas alternativas. Assim, e a renovação só possível através de um colegiado de juízes funcionando no tribunal. Vamos botar algumas travas nisso, porque os juízes agem em pânico. O delegado vai lá, meu Deus, veja o que aconteceu, sapeca e prende o sujeito, e às vezes o cara fica preso 4, 5 anos, sem sequer ser processado. E outras vezes processado, é condenado a 1 ano de cadeia, ficou 5 preso. Então,
Daí estouram umas revoltas, né? A indignação absoluta contra um tratamento iníquo, desigual, criminoso por parte da justiça. Lá de Cantagalo vem a pergunta de Márcio Vujanski. O senhor não acha que... O que o senhor acha do Beto ter proibido as universidades de fazerem licitações até o final do ano? Não vai haver falta de material e as condições para as universidades não vão piorar? Ele está pagando a publicidade, 500 ou 600 milhões de propaganda. Daí não dá. Você sabe que ele deu um aditivo agora para os empreiteiros de 160 milhões de reais? É o dinheiro que não vai para a tua universidade. Você pode me ajudar a resolver isso no dia 5 de outubro. Vamos mandar essa gente para casa. Não deu certo esse governo, está horrível. Mamboré? Mamborê. Trazer estrangeiro aqui complica, né? André Scorsese, Mamboré. Requião, o que você vai fazer sobre esse monte de jornal que distribuíram aqui hoje em Campo Mourão falando mal do senhor? Pega esse pessoal, dá um peteleco no bumbum deles. Eles não têm o que dizer, ficam inventando acusações. É a cara do Beto Richa, né? É a campanha deles. Eles não são capazes de respeitar um adversário sério como eu. Eles não fizeram nada e estão nessa agressão boba. Descobri quem foi que publicou o jornal, botar essa gente na cadeia. Botar lá na penitenciária de Piraquara para o PCC cuidar deles. Lá de Tibagi vem a pergunta de Erli Prestes de Souza, que quer saber se o senhor vai fazer o concurso para a saúde, pois o Beto não chamou ninguém e deixou o concurso vencer. Eli, né? Erli. Beto não fez nada. Nós temos que repor isso tudo. E temos que criar um novo plano de cargo e salário para os médicos. O médico hoje está ganhando quase o valor do auxílio residência do judiciário. Isso é uma piada. O Estado está sendo demolido com essas concessões. Não que um juiz não tenha que ganhar muito bem para ter independência, segurança, aposentadoria e tudo, mas não pode ganhar no auxílio residência mais do que ganha um médico. Isso não tem cabimento. Mas o Beto sancionou o raio da lei. E os juízes pediram, né, que falta de sensibilidade também. Eles estão com o salário defasado. E precisamos aumentar esse salário, corrigir essa perda que eles tiveram, como toda a categoria tem direito. Mas essa história de auxílio residência, auxílio computador, é feio para a magistratura, desmoraliza a imagem da justiça no Brasil. É ruim para eles isso. Aqui tem uma pergunta do Jorge Borges, de Colombo. Requião, hoje, dia 15, o candidato Beto Richa, em uma entrevista no Jornal do Meio-Dia da RPC, disse que a condenação de Taniguchi não era um mau exemplo, sendo ele um secretário de Estado, e que era algo casual. Não seria o caso de usar essa posição no horário eleitoral também nos próximos debates? Ah, pois é, mas nós temos muito pouco tempo. É casual, ele roubou uma vez, foi condenado muito tarde, prescreveu a pena. Coitadinho do Beto, né? Por isso que o pessoal nas penitenciárias fica pé da vida, né? O Taniguchi está solto e nós estamos presos aqui sem papel higiênico, sem sabonete e sem comida. O Luiz Itamar Lorenzi Toledo, Requião, nesse governo do Beto, não só tem o Cássio Taniguchi, mas também tem o ex-prefeito Marechal Cândido Rondon com problema na justiça. Isso que é o que se sabe. A minha pergunta é como fazer para consertar esse desgoverno. Fazer como nós fizemos, né? Nós não admitimos desvio no governo. Jogamos com a máxima seriedade. Eu não tenho colega de partido, eu tenho gente que tem a obrigação de ser séria. Não importa de que partido é ladrão e tem que ir para a cadeia. É a minha posição. E vocês é que vão decidir se essa posição vale a pena ou se não vale a pena no dia 5 de outubro. Barracão, Luciano Pilate, lá de Barracão. Sugestão de pauta em programa. Companheiro Requião, seria oportuno falar sobre a criação de uma Secretaria da Juventude. O atual governador simplesmente colocou um assessor para os jovens. Pense nisso. Luciano. Está registrado. Isaac Martins, de Dois Vizinhos. Requião, você irá voltar. Você irá voltar. Obrigado. Lá de Dois Vizinhos. Bruno Augusto, de Arapongas. A falta de investimento.
Requião, desde que você deixou o governo em 2010, as cidades sofrem com a falta de investimentos e abandono do Estado. Quais seus compromissos com as cidades no seu governo? Todo. Mas você já viu como estão ficando ricos os financiadores de campanha. Tem acordos secretos para não fazer duplicações, trocam duplicações caríssimas por outros que não custam nada. Veja a tarifa de energia elétrica subindo para garantir o lucro dos sócios da Copel, que provavelmente também financiam campanha. Minha gente, é por isso que eu sou candidato. Agora, a eleição está na mão de vocês. Nós temos uma equipe porreta, já fui governador, já mostrei que governo para o povo com firmeza. Eu preciso só do voto e da garra de vocês nessa eleição. Vamos à luta e nós consertamos isso. Elisandro Kadomski, de Laranjeiras do Sul. Requião, sou funcionário da escola contratado no seu governo, porém fiz o concurso para professor. Eu e meus colegas já fomos convocados para os exames médicos. Você vai vencer essa eleição dessa forma, só de birra. Pode ser que o atual governador não nos... pode ser que só de birra o atual governador não nos convoque. Você fará isso a partir de agora? Claro, tem que convocar, está faltando professor, tem que dar estabilidade aos PSS através de um concurso público, que os favoreça também, que considere o tempo que eles já trabalharam. Educação não é brincadeira, eles estão acabando com a educação no Paraná. Televisores não funcionam por falta de manutenção, laboratórios de informática não funcionam, a TV Paulo Freire está extinta, portal de educação está uma porcaria, o livro didático gratuito foi suspenso, não há governo na área da educação, não há governo na área da saúde, não há governo na área da segurança, minha gente. Vamos levar a sério o Paraná. Ednan dos Santos, de Londrina. Governador, sabemos que a Sanepar teve o seu capital aberto recentemente pela irresponsabilidade desse governo e de alguns picaretas da Assembleia. É possível o Estado readquirir ações e estatizar 100% da Sanepar e Copel e fechar os seus capitais? Estou entrando com uma ação popular contra esse trambique da Sanepar. Empresa pública presta serviço público, não é negócio para picaretas lucrarem. Eles não entenderam isso ainda. Comercializar água é um crime. A água é um dom de Deus, as pessoas... Dai de beber a quem tem sede e de comer a quem tem fome. E estamos transformando isso num negócio de especuladores que não fazem nada, jogam um aumento da tarifa para aumentar os seus lucros. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode ter dois senhores. Isso é a Bíblia e o Papa. Não se pode ter dois senhores. Nós temos que colocar a empresa pública a serviço das pessoas. Isso foi o que eu fiz. E nós tivemos a tarifa de energia elétrica mais baixa do Brasil por 7 anos. Eu saí, ela já é uma das mais altas do país. A Sanepar, uma inflação de 56%, 60%, subiu a tarifa. Uma inflação de 23%, subiu a tarifa 56%, 60%. É uma vergonha isso. O Lucas Henrique de Curitiba diz que os estagiários de todas as secretarias do Paraná chegaram a ficar 2 meses sem receber vale transporte por causa da administração falida do atual governador. O que o senhor tem a comentar? Nada. Eu acrescento mais um descaso, uma barbaridade. Confirmação, Beto, né? Vamos encerrar por aqui hoje. Nós já estamos com quase 50 minutos. Então, na próxima quarta-feira, se for possível, depois do horário eleitoral do meio-dia, mas sempre à noite, às 9h20, depois do horário eleitoral, nós estaremos aqui conversando com vocês. E alguns assuntos nós vamos tratar. Por exemplo, domingo à noite nós fizemos uma reunião dessa, 1h26, né? 1h15. Para dar uma sapecada na patifaria que a Gazeta do Povo está fazendo com a gente. Eles fizeram uma sabatina safada, eu não fui. Já está no ar a sabatina? Já está no ar na minha página, requiãopmdb.com.br. O programa que nós fizemos foi ao vivo e foi colocado na página agora. Então, quando tiveram um assunto interessante, e foi sensacional, viu? Nós tivemos 667 perguntas, uma em cima da outra. A média é a seguinte: para cada 100 pessoas que estão sintonizando, uma arrisca fazer uma pergunta. Então, nós tivemos mais de 60 mil net espectadores.
A Gazeta do Povo tira 15 mil exemplares e quer bater na gente desde o dia que eu cortei a verba gorda que eles ganhavam, deles e de todos os grandes meios de comunicação. Mas nós estamos aí, companheiros, na luta. Por favor, Farpa, por hoje é isso. Boa noite, minha gente. Tchau, até mais, boa noite.